To fight against resistance, we need to reduce the consumption of antibiotics. Diagnostics are key in combating antimicrobial resistance. Diagnostic tests make it possible to identify the pathogens causing an infection and determine their resistance profile in order to select the most effective antibiotic treatment. At bioMérieux, preserving antibiotic effectiveness is at the heart of our mission. With more than 50 years of expertise in microbiology, we have developed a full range of diagnostic solutions that are used by clinical laboratories. We develop all of our diagnostic tests, our systems, and our software to enable biologists to provide doctors with increasingly reliable results within an ever shorter time, thus improving their patients' care. Antibiotics play an irreplaceable role in medicine. Diagnostic tests give doctors the power to optimize the use of antibiotics, ensuring they remain effective and protect the health of future generations. Então, boa noite a todos vocês. Eu sou Viviane Hessel Dias, eu sou infectologista, estou presidente da ABH, Associação Brasileira dos Profissionais em Controle de Infecções e Epidemiologia Hospitalar, e eu gostaria de dar a vocês as boas-vindas para esse evento, Encontro das Sociedades Médicas, da SBPC, né, ML, da SBI, da ABH e da SBC, né, de microbiologia. Esse é um evento patrocinado pela bioMérieux, né, e vai acontecer aí nesse finalzinho da Semana Mundial de Conscientização de Antimicrobianos, um tema extremamente relevante. A gente está debatendo esse assunto aqui nesse evento, com profissionais altamente qualificados, né, e uma situação que é uma preocupação mundial, ainda mais em relação ao pós-pandemia Covid, todas as questões que vieram junto aí com o abuso dos antimicrobianos e os impactos que isso pode causar na resistência microbiana. Então, realmente um evento de extrema relevância. Eu vou fazer a apresentação aqui dos palestrantes, já com os currículos, né? E aí vamos chamá-los um após o outro, cada um terá 20 minutos para colocar a sua palestra, e no final a gente vai fazer um debate aí, né? Então vai ser importante que vocês participem enviando as perguntas no chat, para que a gente possa no final gerar aí uma boa discussão, porque o tema realmente permite que a gente faça aí muitas perguntas, né? Então convido todos vocês a participarem conosco no chat, para depois a gente poder fazer uma boa discussão, tá? Eu vou apresentar, então, aqui os palestrantes. O primeiro palestrante será a doutora Silvia Figueiredo Costa. Ela é médica infectologista, professora do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da FMUSP, vice-presidente da Sociedade Paulista de Infectologia, professora associada do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, boa noite, doutora Silvia, grata pela tua presença aqui conosco. Obrigada. Obrigada. Em seguida, nós teremos, então, o palestrante, o doutor Alberto Chebabo, que é diretor médico do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, e é gerente de relacionamento médico da DASA, vice-presidente da SBI. Muito bem-vindo, doutor Alberto Chebabo, também conosco aí. E, na sequência, nós teremos o doutor Alexandre Lima Rodrigues da Cunha, que é membro do Comitê de Paciente em UTI da Sociedade Brasileira de Infectologia, médico infectologista do Hospital Brasília e Hospital Sírio-Libanês, consultor médico do laboratório Sabin. Bem-vindo, então, doutor Alexandre, conosco ao webinar. Obrigado. Joia. Então, a dinâmica será a seguinte: eu coloco vocês, né, passo a palavra, assim que o palestrante termina a sua apresentação, eu já faço a introdução para o novo palestrante. E assim até o final, para a gente gerar essa nossa discussão. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Silvia, para iniciar conosco aqui a apresentação. Obrigada, gostaria de agradecer o convite
É uma iniciativa excelente das várias sociedades que participam. E eu vou, então, falar do uso racional de antibiótico e resistência bacteriana. Eu, atualmente, tenho um conflito de interesse, que eu faço parte de um grupo de uso racional de antibiótico da Pfizer Internacional. E aqui eu vou discutir vários aspectos da resistência antimicrobiana e o uso de antibiótico, o impacto da pandemia da Covid na resistência e no consumo de antibiótico no Brasil e no mundo, a importância de biomarcadores e várias etapas para ter um uso racional de antibiótico. E aqui só para lembrar que a Organização Mundial de Saúde recomenda o controle de uso de antibiótico não só no nível hospitalar, mas comunitário, também no ambiente de agricultura e veterinária, e medidas de higiene, né, e de tratamento de água e de esgoto, que também pode ocorrer a transmissão de genes de resistência por meio do esgoto não tratado. Esse é um dado publicado recentemente em Intensive Care Medicine, comparando dados das diferentes regiões do mundo, e aqui em azul, a região das Américas, podemos ver que E. coli e Klebsiella resistentes a cephalosporina de terceira geração variaram de 20% até mais de 50%, Klebsiella resistente a carbapenêmico próximo de 12%, claro que isso é toda a região, porque no Brasil é maior, Pseudomonas até 20% de resistência a carbapenêmica e multidroga resistente, a Cinetobacter bem elevado, mostrando já que a Cinetobacter é um problema resistente a carbapenêmico, chegando a 64% dos dados, e não podemos esquecer dos gram-positivos, como o Staphylo resistente à meticilina. E lembrar que a América do Sul, especialmente o Brasil, é um dos países com maior taxa de resistência bacteriana no que diz respeito ao Acinetobacter resistente a carbapenêmico. Quando comparado com outras regiões do mundo, o Acinetobacter também é importante aqui na Índia, com dados semelhantes ao da América, e também na África, mas tem uma taxa de resistência menor na Europa, que varia só até 23%. E quais seriam os principais mecanismos de resistência no que diz respeito à resistência a carbapenêmico no Brasil? A gente nunca sabe se são os mais frequentes, são os que são mais detectados, mas, de qualquer maneira, as carbapenemases, nas enterobactérias KPC e metalobeta-lactamase, como a MDM, e a Cinetobacter, a classe das oxacilinases, como a oxa 23 e 143, e entre as pseudomonas aeruginosas, outra metalo, que é a São Paulo metalobeta-lactamase, identificada na Escola Paulista de Medicina. Nesse aspecto de ter um olhar mais abrangente da resistência bacteriana, nós temos que pensar agora no conceito de saúde única, denominado One Health, que é realmente ter o controle do uso antimicrobiano não só para humanos, mas também para animais, agricultura, alimentos, e nós ainda não temos dados robustos brasileiros no que diz respeito ao consumo de antimicrobianos nos diferentes ambientes. Esse trabalho publicado no CID é interessante porque ele compara os avanços que ocorreram durante a pandemia da Covid-19 no que diz respeito ao vírus com a resistência antimicrobiana. Então, aqui só um dado, por exemplo, infecção por patógenos resistentes ocorre em aproximadamente 64 milhões de indivíduos anualmente, uma mortalidade de 812 mil por ano, um custo, um impacto econômico de mais de 400 bilhões, sendo maior em países menos desenvolvidos, e até o momento a gente não tem vacina, não temos testes rápidos úteis que possam ser usados, como até já tivemos o desenvolvimento de alguns testes, mas não para todos os patógenos, e temos poucos biomarcadores. Ele coloca como biomarcadores que poderiam ser utilizados para o controle da resistência ao uso de antimicrobiano, por exemplo, a proteína C reativa e a procalcitonina. E foi possível ver que, durante a pandemia, que sim, a comunidade científica consegue rapidamente resolver questões, né, se todos se juntarem para tal. Então, vamos tentar fazer o que a gente fez na pandemia para tentar melhorar
a questão da resistência antimicrobiana. Então, vou trazer alguns dados aqui de resistência antimicrobiana durante a pandemia, dados da China, aqui mostrando em pacientes de unidade de terapia intensiva, predomínio de Acinetobacter, foi o principal agente, dos quais 55% resistente a carbapenem, seguido de Klebsiella pneumoniae, dos quais 39% resistentes a carbapenem. Nesse estudo, eles avaliaram os sítios de infecção pelos agentes e houve o predomínio de gram-negativo nas pneumonias, com Acinetobacter sendo o principal agente, seguido por Klebsiella e Stenotrofomonas maltophilia. Vários centros brasileiros relataram esse aumento de Stenotrofomonas, em parte pelo uso abusivo de beta-lactâmico, já que a Stenotrofomonas é intrinsecamente resistente e produz bastante beta-lactamase, incluindo metalo-beta-lactamase. Os gram-positivos já predominaram principalmente nas infecções de corrente sanguínea, em especial Staphylo aureus e Staphylo epidermidis. Esse outro estudo de revisão compila dados de vários hospitais e províncias chinesas, no primeiro estudo mostrando um uso abusivo de antibiótico, em alguns centros até 100% dos pacientes usaram antibiótico, e superinfecção, que seria infecção hospitalar por patógeno multiresistente, de 5% a 15%, dos quais, novamente, a Acinetobacter aparece como um agente importante, seguido de Klebsiella, ISBL e ou KPC, Pseudomonas, e já aponta aqui para Candida e Aspergillus, que foram outros agentes que apareceram durante a pandemia, incluindo, né, a capa, que seria comprometimento pulmonar pelo Aspergillus. Esse outro estudo citado nesse artigo de revisão envolveu 552 hospitais na China de 30 cidades, e em 3 hospitais eles notaram o predomínio de gram-positivo. Eles avaliaram hospitais americanos e europeus, e aqui eu chamo a atenção para 3 hospitais na França, com aumento de pneumonia por Acinetobacter, e já aparece o Aspergillus flavus também como agente, e nesse outro hospital, aumento de infecção de corrente sanguínea por Pseudomonas aeruginosa durante a pandemia. Este estudo italiano é interessante porque eles comparam 2 períodos, 2019 e 2020, a incidência de colonização e infecção por enterobactéria resistente a carbapenem. Então, aqui as barrinhas mostram um aumento durante a pandemia, importante, que foi no ano prévio, em 2019, de 6,7% para 50% de infecção e colonização por enterobactérias resistentes a carbapenem. O que eles avaliam, então, é que 66% dos pacientes que estavam na posição de prona foram colonizados por enterobactérias resistentes a carbapenêmicos, comparados com apenas 37% dos pacientes que não usaram a posição de prona. E eles acharam, então, nesse estudo, que havia uma grande demanda de profissionais para que o paciente pudesse ficar na posição de prona, 4 a 5 profissionais de saúde por paciente, e quem trabalhou em terapia intensiva via dificuldade, principalmente em pacientes obesos ou gestantes, lá o Hospital das Clínicas recebeu bastante gestante, e que houve também um realocamento de profissionais de saúde, que também eu acho que isso aconteceu aqui no Brasil em vários hospitais, não treinados para a unidade de terapia intensiva. Aqui, uma foto do complexo do Hospital das Clínicas, 12.000 leitos, com 22.000 profissionais. O Instituto Central foi um instituto designado só para pacientes com Covid durante o primeiro ano da pandemia. Aqui é um solário, esse andar é o 11º andar, onde ficavam os pacientes com Covid. Nós tínhamos, então, 300 leitos de terapia intensiva no primeiro ano da pandemia. Aqui são imagens de uma das nossas unidades de terapia intensiva, algumas bem adequadas, com separação de área física, tudo direitinho. Recebemos pacientes dos hospitais de campanha, e foi feito um estudo, então, coordenado pela Thaís Guimarães, que foi uma monografia do residente Matheus Poli, atual preceptor, em que foram avaliados 2 períodos, o período pré-pandemia, de 2017 a 2019, e durante a pandemia em 2020. O que foi observado aqui nesse estudo, do Hospital das Clínicas, foi um aumento significativo de infecção por Acinetobacter resistente a carbapenêmico e
por Staphylococcus aureus resistente à meticilina, tanto em unidades gerais quanto na unidade de terapia intensiva. E não foi observado um aumento de infecção por enterobactérias resistentes a carbapenêmicos e nem por pseudomonas resistentes a carbapenêmicos. Esse outro estudo que eu participei, um estudo que foi conduzido em 21 hospitais brasileiros, também comparando um período de 2019 e 2020, as taxas de infecção relacionada à assistência à saúde, como corrente sanguínea, pneumonia associada à ventilação mecânica, com o uso de antibiótico e taxas de infecção por bactérias multiresistentes. E nesse estudo nós observamos um aumento da incidência de infecção de corrente sanguínea, significativo, comparando os dois períodos. Não houve um aumento geral na taxa na incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica, mas entre os hospitais privados, que esse estudo envolveu hospitais públicos e privados, nos hospitais privados houve um aumento de pneumonia associada à ventilação mecânica durante a pandemia. E também foi notado um aumento significativo de infecção de corrente sanguínea por enterococos fecales e cândida durante a pandemia. Este outro estudo publicado esta semana pela Viviane Carvalho, lá em Curitiba, um estudo muito bem feito, que avaliou a densidade de incidência de infecção relacionada à assistência à saúde com dispositivo de bactérias gram-negativas em 99 unidades de terapia intensiva do Paraná, no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2020, foram mais de 11 mil infecções relacionadas a dispositivo, 234 mil pacientes de terapia intensiva. Os hospitais que participaram, 33% eram hospitais privados, 67% hospitais públicos ou mistos. E os autores observaram, então, um aumento da densidade da incidência de infecção por Acinetobacter resistente a carbapenêmico, né, por 1.000 pacientes dia, em 2020, durante a pandemia, e observaram uma forte correlação entre a densidade de incidência de COVID com a Acinetobacter baumannii e um aumento do consumo de polimexina, mas que não teve uma correlação significativa com as infecções por acineto e nem com o aumento da densidade de incidência da COVID. Então, como nós podemos melhorar, né, a interação entre o laboratório de microbiologia e o uso de antibiótico e até mesmo a prevenção de resistência? Então, devemos ter laboratórios com teste de sensibilidade, com acurácia, que sejam acreditados, que sigam aqui o que é recomendado no Brasil, o BRCASH, se possível, testes rápidos, fenotípicos ou genotípicos, ou método imunocromatográfico que detecte os genes de resistência, e nós temos disponíveis os gram-negativos aqui no Brasil. Interação importante de valor crítico entre o laboratório de microbiologia e a assistência e SCCHs, então, identificando a coloração do GRAM, dando feedback, identificação rápida por mal de TOF, feedback de outros biomarcadores, como a procalcitonina, se for possível, que ajuda a diferenciar a infecção viral de infecção bacteriana, e o ideal, se for possível, dosagem sérica de antibiótico, como vancomicina, aminoglicosídeo, para o ajuste correto das medicações, e com isso tem um impacto importante na condução e manejo clínico dos pacientes. E uma revisão sistemática que avaliou o stewardship, o uso apropriado de antibiótico na América Latina, são 147 estudos, dos quais 59 preencheram os critérios de inclusão, que incluía descrever a logística, os indicadores e o outcome dos estudos. E aqui o Brasil, em azul, é o número de papers publicados. Então, o Brasil realmente dominou o número de papers publicados no uso racional de antimicrobianos, seguido pela Argentina, Chile, México e Colômbia. Então, esses dados são interessantes, que mostram que na década de 80, os trabalhos eram trabalhos mais descritivos de programa e do uso restritivo de antibiótico, e não tinham os indicadores recomendados pela Organização Mundial de Saúde. E a partir de 2010 para cá, os estudos começam a também usar os indicadores que incluem vigilância, intervenção, prática do uso
antibiótico, consumo por DDD ou DOT. Aqui é um estudo produzido, orientado pela Maura de Oliveira, de uma aluna de mestrado do nosso programa, que avaliou hospitais em São Paulo, e de 93 hospitais que foram convidados a participar, 28 responderam esse questionário, e esse estudo mostrou, então, que o programa do uso racional de antimicrobiano estava presente em 100% dos hospitais para profilaxia cirúrgica, em 86% para o uso empírico no tratamento e na condição da sepse, e 93% dos hospitais participantes tinham um time que fazia visita periódica nas unidades. Esse mesmo estudo mostrou que as métricas usadas nos hospitais, 77% usavam métrica do perfil de resistência aos antimicrobianos, 61% dos hospitais reportavam esse resultado para a administração, mas só 39% para as equipes. E que isso é uma intervenção muito importante. As equipes têm que saber como elas estão usando os antibióticos. E aqui, ao lado, só para mostrar que 82% deles testam para Clostridium difficile, que é considerado um dos indicadores pela OMS do uso adequado de antimicrobiano, e só 14% deles têm proteína C reativa para ajudar no manejo dos pacientes. E 77%, como eu já havia dito, tem perfil de resistência descrito. Nesse outro estudo que eu participei de uma prevalência pontual do consumo de antibiótico em 18 hospitais brasileiros, e foi, por sinal, patrocinado pela Biomerier. Aqui nós temos hospitais do Nordeste, Sudeste e Sul, e aqui nós, pediátricos e adultos, e podemos observar que a unidade de terapia intensiva, tanto de pediátrica ou adultos, são as unidades que mais usam antibiótico, como esperado. Dos sítios de infecção, pneumonia, sepse abdominal e infecção ortopédica foram as infecções que mais usaram antibiótico. Nós avaliamos também o consumo de antibiótico de infecção da comunidade, e ceftriaxona foi o antibiótico mais usado na comunidade, nesses hospitais, e para as infecções hospitalares, o carbapenêmico, meropenem, foi o em azul aqui, foi o antibiótico mais utilizado. E os patógenos mais frequentes hospitalares foram as enterobactérias resistentes a carbapenêmicos. Esse outro estudo é interessante, que ele olha o consumo de antibiótico comparando unidade não COVID com unidade COVID no decorrer das semanas da pandemia. Então, é bem interessante, mostrando o aumento do consumo do antibiótico significativamente nas unidades COVID. Então, mostrando que realmente houve um consumo exagerado, acho que principalmente no primeiro ano da pandemia. Essa outra revisão sistemática e meta-análise avalia o uso de antibióticos durante a pandemia da COVID e seleciona 154 estudos que preencheram critérios de inclusão, mostrando que houve muito uso de antibiótico em 74% dos pacientes, e que foi menor por uma análise multivariada de regressão entre crianças, comparado com adultos. É interessante porque ele vai mostrar diferentes regiões do globo, e aqui em mostarda, posso dizer que essa cor é mostarda, América do Norte, e amarelo, laranja, clarinho, Europa, e azul escuro, China, e azul clarinho, outros países da Ásia. Então, mostrando o aumento do uso de fluoroquinolona na China, muito importante, o aumento de macrolídeo na América do Norte, aumento de beta-lactâmico com uso de inibidor de beta-lactamase também na América do Norte, e na Europa, um aumento mais de beta-lactâmico, junto com a América do Norte, e de macrolídeo. Então, bem interessante. No que diz respeito aos antibióticos usados em ambiente hospitalar, vancomicina, com aumento importante na América do Norte, e carbapenêmico, com aumento importante na América do Norte e na China. Então, outras maneiras de fazer intervenção. Então, aqui é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, que a educação seria a maneira mais fácil e a principal, que deve começar desde a graduação, mas educação no dia a dia, com os residentes, com as equipes,
e envolver todo mundo também na discussão de guias terapêuticos para usar nos hospitais. O feedback, que é exatamente reportar os dados, não só para a administração do hospital, mas para quem prescreve o antibiótico. Depois, a outra estratégia seria a restrição, por meio de formulários, classes de antibiótico, também prontuários eletrônicos que apontem duração do uso de antibiótico, e a parte estrutural, que é muito importante também, que são os testes rápidos, como eu já comentei, a monitorar nível sérico dos antibióticos. Aqui, para finalizar essa parte de intervenção, tem um outro estudo nosso aqui do Brasil, coordenado pelo Carlos Fortaleza, que avaliou hospitais menores, com 50 leitos, foram 48 hospitais, eles avaliaram o uso de antibiótico por DDD, por 100 admissões, e aqui mostrando que mesmo em hospitais pequenos, os antibióticos mais prescritos foram ceftriaxone, 97%, fluocinolone, 42%, e cefalosporina, de primeira geração, em 34%. Eles avaliaram quais seriam as intervenções que seriam úteis para reduzir o uso de antimicrobiano e a resistência. Então, guias locais, educação, medidas restritivas e essa relação e feedback com os laboratórios de microbiologia. Então, eles conseguiram comparar e mostraram que ter um controle de infecção, ter controle de infecção por mais de 5 anos, ter guias locais, treinar jovens doutores, medidas restritivas de uso de antimicrobiano, junto com uma boa relação com a microbiologia, foram importantes para reduzir o consumo de antimicrobianos. Aqui é um outro estudo interessante que avaliou por meio de questionário o quão envolvidas estavam as CCHs com o uso racional de antimicrobiano durante a pandemia. Então, foram enviados para vários hospitais e 254 responderam, e olha só, 30% tiveram envolvimento direto, 28% envolvimento indireto e 39% não tiveram envolvimento na discussão do uso racional de antimicrobiano durante a pandemia. Então, assim, importante lembrar que a pandemia era um momento em que deveríamos estar mais, preocupados com o uso de antimicrobiano. E aí, esse artigo mostra estratégias importantes para o uso apropriado de antimicrobiano, como identificação precoce dos casos, diagnósticos, testes rápidos, como PCR, imunocromatografia, guias locais, utilizar sempre o segmento dos pacientes, discussão de caso, feedback. E a Sociedade Europeia publicou essa recomendação de uso racional de antibiótico, baseada em 10 passos, e eu não vou falar todos, vou ressaltar só alguns. Lembrar que, assim que iniciado o antibiótico, deve ser sempre antes do início ser coletado culturas. O antibiótico deve ser parado, interrompido o mais rapidamente possível e mudado de IV para via oral. Esse é um grande problema no Brasil, que a gente tem poucas possibilidades de deshospitalização dos pacientes. Que a maioria dos tratamentos atuais, o Alexandre vai falar um pouco disso, não deve durar mais do que 5 dias, e que não devemos usar antibiótico profilático para pneumonia, né? Alguns hospitais europeus, centros europeus, usam a descontaminação seletiva, que é uma coisa, né? Diferente de usar antibiótico profilático. Lembrar das outras medidas de prevenção de ventilação mecânica, como o decúbito, e ele termina falando para não usar azitromicina no tratamento do SARS-CoV-2, já que não tem evidência nenhuma do benefício. E para finalizar, um estudo que nós fizemos durante a pandemia, em que no primeiro ano da pandemia, em que nós usamos a procalcitonina como uma ferramenta para nos auxiliar na condução dos casos das unidades de terapia intensiva, aqui comparando pneumonia associada à ventilação mecânica com pacientes sem pneumonia associada à ventilação mecânica. Os principais agentes das pneumonias por ventilação mecânica no Hospital das Clínicas foram Klebsiella pneumonia, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, e a proteína C reativa não conseguiu diferenciar pacientes com pneumonia dos que estavam sem pneumonia, sem diferença significativa,
e a procalcitonina foi mais útil, com diferença significativa, e nos ajudou a parar o uso de antibiótico em 13% dos pacientes. Então, nós tivemos um aumento da resistência bacteriana durante a pandemia, aumento de infecção de corrente sanguínea, principalmente por gram-negativos, a Acinetobacter, em alguns locais, Stenotrophmonas, Pseudomonas. No nosso estudo foi o Enterococo e a Cândida, mas no Hospital das Clínicas também teve aumento de Staphylo aureus resistente à meticilina. Aumento de consumo do antibiótico na comunidade, nos hospitais, isso vai refletir no futuro de mais resistência nos dois ambientes, e que biomarcadores podem ser úteis num cenário muito específico, como é o caso da procalcitonina. Então, era isso, e agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigada, doutora Silva, pela excelente apresentação e atualização aí do tema. É bem preocupante, né, todo esse impacto, né, causado pela Covid. Acho que em todos os hospitais brasileiros a gente teve toda essa questão, não só brasileiros, mas no mundo todo. E o que pode nos ajudar a tentar descalonar ou suspender mais rapidamente os antimicrobianos são as ferramentas diagnósticas que possam nos ajudar a decidir se aquele paciente tem ou não tem uma infecção realmente, porque essa é uma grande dúvida, por exemplo, numa unidade de terapia intensiva. A via das dúvidas é uma via que é muito usada, né, para utilização aí dos antimicrobianos. Então, para falar desse tema, de ferramentas diagnósticas para a seleção adequada dos antimicrobianos, eu gostaria de convidar o doutor Alberto Chebabo para iniciar a sua apresentação. Doutor Alberto, a palavra é toda sua. Obrigado, Viviane. Queria agradecer a possibilidade de estar participando, agradecer a parceria, né, das sociedades, a SBPC, a gente pela SBI, a BIH, a Sociedade Brasileira de Microbiologia, a SBM. Né? É um prazer estar aqui, prazer estar junto com vocês, com a Viviane, com o Alexandre, com a Silvia, pessoas que eu admiro muito. Bom, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Como a Viviane colocou, a gente vai falar um pouco sobre essas ferramentas de diagnóstico para a seleção dos antimicrobianos. Né? A Silvia já colocou algumas questões que são importantes, né? Que é a utilização de ferramentas que consigam rapidamente nos dar informações que possam modificar a conduta médica e a conduta do uso de antibióticos durante o tratamento dessas infecções, principalmente no objetivo de reduzir a utilização inadequada de antibióticos. Esses são meus conflitos de interesse. Bom, então, em relação à detecção de resistência, né, a gente sempre utilizou, né, e a gente utiliza há muito tempo, os testes de sensibilidade como recurso para a seleção de uso de antibióticos. A gente inicia, normalmente, principalmente nos pacientes graves, né, uma terapia empírica e coleta exames, e esses exames de cultura, esses exames vão levar algum tempo até a gente ter o crescimento, a identificação e, posteriormente, o teste de sensibilidade. E, de uma forma geral, né, para a seleção do uso de antibiótico, principalmente até mesmo para o descalonamento, né, ou o escalonamento, em algumas situações, ele é pouco útil, né, considerando que um teste de sensibilidade pode levar até, dependendo do material, né, e da quantidade de agentes isolados, pode levar até 4 dias, às vezes até 5 dias para a gente ter um resultado definitivo. Certamente antes você vai ter alguns resultados parciais, mas quando a gente considera, por exemplo, um tratamento de 7 a 8 dias, né, a gente já ultrapassou mais da metade do esquema terapêutico desse paciente sem uma informação completa dessa resistência, né, desse antibiograma. Então, a gente tem algumas metodologias, né, que vão ajudar, principalmente, detectando a presença ou não de mecanismo de resistência. Não é um teste de sensibilidade, né, completo, onde eu vou ter lá a sensibilidade, se aquela bactéria é sensível ou resistente, né, mas eu vou saber o que eu não posso usar, ou seja, eu tenho a presença de um determinado mecanismo de resistência e que não me permite, então, utilizar determinadas drogas, porque certamente serão resistentes a partir
do resultado do antibiograma, do teste de sensibilidade, né? Obviamente que essa informação, né, dessa detecção dos mecanismos de resistência, ela vai ser complementada pelo teste de sensibilidade que corre em paralelo e que posteriormente vai ter um resultado que vai me dar uma maior informação, mas a partir dali eu já posso dizer o que eu posso e o que eu não devo utilizar, o que eu não preciso mais estar fazendo em termos de uso de antibiótico, ou o que eu não posso mais usar e que eu devo trocar o meu esquema pela presença de um mecanismo de resistência ali naquela infecção. Dentro dessas metodologias, eu tenho basicamente métodos que são fenotípicos e métodos que são genotípicos. E a gente vai falar um pouquinho das vantagens e desvantagens de cada um. Dentro dos métodos fenotípicos, eu tenho, basicamente, o BlueCarb, o Carb-NP, ou seja, métodos bioquímicos, né, e métodos imunocromatográficos. A grande vantagem, né, dessas metodologias fenotípicas é o menor custo, né? Então, eu tenho um custo mais menor, né? É mais barato fazer um método genotípico, um PCR ou um painel, por exemplo, né, de film array. A outra grande vantagem é que eles são muito fáceis de se realizar, na grande maioria das vezes, são metodologias simples, algumas delas até in-house, como o BlueCarb, podem ser utilizadas, ou você compra esses insumos já prontos e utiliza na bancada sem muita dificuldade, com um treinamento muito simples, né? Quais são as desvantagens dessas metodologias? São mais demoradas do que os métodos genotípicos, né? Normalmente, eu vou precisar de ter a colônia da bactéria ali isolada, né, para poder fazer essas metodologias, enquanto que alguns métodos genotípicos eu consigo fazer diretamente do material ou diretamente de um frasco de hemocultura, como a gente vai ver mais à frente, né? E alguns desses métodos fenotípicos eles não vão conseguir diferenciar diferentes mecanismos de resistência, principalmente em relação às carbapenemases, né? Então, a gente vai ver que, eventualmente, eu não vou saber que tipo de carbapenemase que tem ali, eu só consigo identificar a presença de uma carbapenemase, mas não o tipo de carbapenemase. Em relação aos métodos genotípicos, né, baseados sempre em metodologia molecular, eu tenho GeneXpert, eu tenho Film Array, eu tenho várias metodologias, né? No Brasil são esses os dois que a gente mais utiliza, mas existem outras metodologias, com algumas vantagens, resultados muito rápidos, alguns desses testes, a maior parte desses testes, em torno de uma hora e pouquinho, eu já consigo ter o resultado, claro, a partir do momento que esse material chega no laboratório e onde está ali fisicamente o equipamento que vai realizar o teste, né? E por isso, né, esses equipamentos eles são point of care, ou seja, eu não preciso ter um laboratório de biologia molecular dentro do meu laboratório hospitalar, por exemplo. Eu posso usar isso num laboratório satélite dentro do hospital, naqueles hospitais que têm terceirização e que mandam para a maior parte dos hospitais privados e muitos dos públicos, né, mandam para unidades centrais, né, e que vão fazer esses exames. Então, no caso desses métodos genotípicos, né, da utilização desses equipamentos, são equipamentos que podem estar dentro do laboratório hospitalar e vão permitir um resultado muito mais rápido, né, ali na bancada, sem necessidade de transporte desse material para outro local, podendo ser realizado ali sem muita estrutura de treinamento, né, um treinamento básico na utilização do equipamento, porque toda a sequência de exames de análise que é realizada é feita dentro desse equipamento. Tem uma especificidade maior, né, e conseguem, inclusive, discriminar o mecanismo de resistência, né, a partir dos diferentes painéis que são utilizados. E a grande desvantagem, né, dessas metodologias é o custo elevado, que, apesar de já ter reduzido, quando a gente compara com o que a gente tinha de custo de biologia molecular, né, de metodologias moleculares há alguns anos atrás, ainda é um custo bastante alto, né, para a maior parte dos hospitais. Poucos hospitais hoje têm a condição de ter um desses equipamentos para a prática diária dentro do seu hospital. Entrando diretamente, né, na detecção fenotípica, então, das carbapenemases, a gente tem essas metodologias todas aqui, né? Testes de triagem pelo teste de sensibilidade aos antimicrobianos, com pontos de corte. Vou falar um pouquinho mais sobre alguns deles, com pontos de corte
para ertapenem, meropenem, né? Os testes de disco combinado, que vem lá daquela portaria da Anvisa, onde eu vou combinar discos com alguns inibidores, né, de enzimas, testes bioquímicos, métodos de inativação de carrapenêmicos, como IMICIN, assim, alguns hospitais utilizam essas metodologias, que são um pouco mais complicadas, mais difíceis de ser utilizados. Métodos de hidrólise por mal de TOF, isso é muito pouco utilizado hoje em dia, porque você tem que modificar a utilização do MALDI, né? E poucos laboratórios conseguem fazer isso. A maior parte dos laboratórios que utilizam essa metodologia para detecção de resistência são laboratórios de pesquisa ou inseridos dentro de hospitais universitários, e técnicas de imunocromatografia. A gente vai falar um pouquinho sobre elas. A primeira é a triagem pelo teste de sensibilidade, por exemplo, para as enterobacteriais e para avaliar a resistência aos carrapenêmicos, né? Então, a gente tem essa recomendação do BRCAS, né, onde eu tenho o ponto de corte, né, em que vai definir sensibilidade ou resistência, né, então, que é menor ou igual a 2, por exemplo, do meropenem, mas um ponto de corte de triagem, né, que não significa que aquela bactéria seja resistente ou sensível, mas é um ponto de corte onde eu vou precisar buscar se existe ou não a presença de carrapenemase. Lembrando, né, que essa informação da presença de carrapenemase, ela não serve para guiar a terapêutica, uma vez que a terapêutica deve ser guiada pelo ponto de corte, pelo valor de concentração inibitória mínima ou pelo halo encontrado no teste de sensibilidade, pela interpretação da categoria sensível com aumento de exposição ou resistente. Mas, para a informação da presença ou não de carrapenemase, para fins de notificação, para fins de isolamento bacteriano, de isolamento do paciente, né, em termos de controle de infecção hospitalar. Então, a gente tem esses pontos de corte, tanto para concentração inibitória mínima, quanto com os halos, né, na disco de fusão. E, a partir daí, então, você vai utilizar metodologias para definir, né, se aquela bactéria é uma produtora de carrapenemase ou não. Uma das metodologias que a gente tem utilizado é o teste de Blue Carbon. A vantagem desse teste é que é um teste muito barato, fácil de ser utilizado, pode ser produzido, inclusive, dentro do próprio laboratório, que é um teste bioquímico para detecção de carrapenemase, né, e que vai mudar, né, a presença da carrapenemase vai mudar a cor, né, do teste para amarelo ou laranja, mostrando, então, que há uma hidrólise ali, com uma alteração bioquímica, e essa hidrólise pela presença da enzima, né? Uma modificação que pode ser utilizada, né, é a adição de EDTA, que vai quelar o material pesado, inativando os metaloenzimas, e aí mantendo a cor do poço controle, isso mostrando, então, que eu tenho ali uma carrapenemase do tipo metalo-beta-lactamase, que eu consegui inibir com a adição de um quelante de metal pesado, né, que é necessário para que essa enzima seja ativada. Então, aqui só uma amostra para vocês, né, de um teste. Isso aqui é uma E. coli padrão, né, que não é produtora de carrapenemase. Aqui é o poço padrão, poço controle, desculpa, né? E a gente já sabe que ela não é carrapenemase, então no poço 2, onde é realizado o teste, não houve mudança da coloração, e no poço 3, com a adição de EDTA, também não houve. Aqui é uma cepa padrão, produtora de KPC, e a gente vê, né, no poço controle, né, não houve, está tudo certinho, não houve modificação, a cor azulada, esverdeada, e no poço 2 e 3, então, há uma alteração da coloração por hidrólise, né, e a coloração amarela laranjeada, mostrando que se trata de uma KPC e que não houve modificação quando eu adicionei o EDTA. E aqui uma cepa padrão, uma metalo-beta-lactamase, em que eu vejo aqui no poço padrão a cor azulada, no poço amarelo, no poço 2, a presença de uma alteração da coloração, né, com a produção de uma carrapenemase, né? Aqui a gente só consegue dizer que é uma carrapenemase, não consegue saber se é uma serina ou metalo-beta-lactamase, mas quando eu adiciono a EDTA, há uma reversão dessa cor alaranjada, mostrando, então, que eu consegui inibir essa carrapenemase, né, com a adição desse quelante, e isso significa, então, que essa é uma metalo-beta-lactamase. E aqui as bactérias que eu quero,
as cepas que eu quero testar, em que eu vou, a cada fila dessa, colocando uma cepa, né, e fazendo o teste para a interpretação final, né, e depois seguindo adiante. O Rapidec Carb-NP é uma das metodologias que é disponível comercialmente, que tem a mesma tipo de reação, né? Então, a mudança, né, de coloração, né, de avermelhada para amarelo, amarelo alaranjada, né, mostra a presença de uma carbapenemase. Quando não há mudança, os dois polos ficam vermelhinhos, né, significa que não há a presença de uma carbapenemase ali. Outra metodologia fenotípica, que também é muito fácil de ser realizada, né, com um custo um pouquinho maior do que as metodologias bioquímicas, são os métodos imunocromatográficos. Então, a gente tem aqui uma dessas metodologias, em que eu vou colocar aqui a cepa que eu quero testar e vou ler, né, a presença, né, de uma dessas carbapenemases. Então, ele consegue, num único teste, detectar a presença de NDM, INP, VIN, OXA48-like e KPC. E aqui, né, uma outra metodologia do CORES, né, que tem dois sabãozinhos, né, dois testes diferentes, um para OXA48 e KPC e outro para NDM, VIN, né? Então, aqui metalo-beta-lactamase, aqui a OXA e KPC, né? Classe D e classe A, né? Enquanto aqui classe B, e aí eu consigo fazer com esses dois testes a detecção rapidamente, né? Já a partir da colônia, né? Antes de ter o resultado do teste de sensibilidade, da presença ou não dessa carbapenemase. Rapidamente, né, a gente transicionando aqui para a detecção genômica, né, a gente tem, então, várias metodologias. Essa é uma das metodologias que a gente usa, que a gente pode utilizar no Brasil, que é o Expert Carba-R, que é utilizado do GeneXpert, que muitos laboratórios utilizam esse equipamento para COVID ou para tuberculose, e a gente também pode utilizar para detecção de carbapenemases. Então, ela consegue detectar KPC, OXA48, NDM, VIN e INP, né? E algumas das OXA48-like, né? Dos subgrupos, resultados rápidos, né? Em torno de 50 minutos, né? Com uma performance muito boa. E a gente vê aqui uma sensibilidade muito boa para a maior parte dessas enzimas. Porém, outra metodologia é o FilmArray, né? Os painéis, né, de FilmArray. Esse é um painel novo que está sendo trazido agora para o Brasil, né? A gente tinha um painel anterior, o BCI-D1, e agora a gente tem esse BCI-D2, que é muito mais amplo, que é realizado no equipamento do FilmArray a partir, né, de uma hemocultura positiva. Então, não é do sangue coletado, mas de uma hemocultura positiva. A partir da positividade da hemocultura, eu colho uma amostra, coloco no equipamento, toda a metodologia é realizada nesse equipamento com resultado em torno de 1 hora, e eu consigo identificar nesse painel, né, uma gama enorme de bactérias gram-negativas, né, gram-negativas e gram-positivas, né, e fungos, inclusive, né? Então, falando especificamente de bactérias, da resistência, que é o nosso tema, né? A gente consegue detectar não fermentadores, enterobacterários, anaeróbios, né? Hemófilos, inclusive, né? Gram-negativo, Neisseria, inclusive maltofilhos, também transformando os maltofilhos. Então, uma gama enorme de detecção, e nos gram-positivos também uma gama grande de detecção, além dos fungos, mas especificamente na questão da detecção de mecanismos de resistência, eu consigo detectar as carbapenemases do tipo INP, KPC, OXA48-like, NDM, VIN, a resistência à colistina através de MCR1, a presença de SBL do tipo CTXN, né, e para os gram-positivos, MEC-A, MEC-C, né, e a ligação desse MEC-A especificamente com o Staphylo aureus, né, então o MRSA, com a presença de um marcador, né, específico do Staphylococcus aureus, e a resistência vancomicina através de detecção VAN-A e VAN-B. Eu vou explicar um pouquinho como é que a gente interpreta isso
daqui a pouquinho, né, em relação à presença desses marcadores de resistência com a presença das bactérias detectadas. Um outro painel é o painel de pneumonia do FilmArray, né, que é um painel que consegue detectar uma gama grande de bactérias, inclusive com análise semi-quantitativa, né, através de lavado brônquico, secreção traqueal ou escarro, né, e bactérias atípicas e vírus. Mas, de novo, né, falando um pouquinho dos marcadores, eu consigo detectar a presença do MEC-A e MEC-C ligado ao Staphylococcus aureus, que é o que nos interessa, lembrando que o Staphylococcus negativo é um colonizante do pulmão, mas raramente causa infecção. As carrapenemases, tipo KPC, NDM, OXA48, VIN e INP, e SBL, tipo CTXN. Aí, falando um pouquinho, né, tanto para o painel de hemocultura quanto o painel de pneumonia, como é que é esse reporte, né, desses marcadores de resistência? Utilizando esse exemplo aqui, que é do painel de pneumonia, né, lembrar que o marcador de resistência detectado ele só vai ser reportado, né, se a bactéria que foi detectada é capaz de produzir aquele marcador de resistência. Então, nunca eu terei, por exemplo, a presença de um MEC-A reportado, mesmo que ele seja identificado, né, num colonizante, por exemplo, se eu tenho uma colonização por Staphylococcus aureus com quantificação menor do que 10 a 3,5 unidades formadoras de colônia, que é o limite que a gente considera como que é o que vai ser reportado, né, acima de 10 a 3,5, né, como 10 a 4 unidades formadoras de colônia por ml. Se ele for só um colonizante, estiver abaixo disso, mas mesmo assim houver uma detecção grande de MEC-A e não houver Staphylococcus reportado, mas aparecer uma Klebsiella pneumoniae, por exemplo, esse MEC-A não vai ser reportado. Porém, né, se eu tiver a presença de uma KPC e tiver, né, a detecção de uma Klebsiella, de uma Pseudomonas, eu não tenho como dizer se essa KPC está na Klebsiella ou está na Pseudomonas, né? A gente sabe que ela vai estar ali presente, ela vai ser reportada. A Klebsiella, né, e a Pseudomonas, estando reportadas, podem ser produtora de KPC, uma delas ou ambas, né? E a gente só vai conseguir essa confirmação a partir da avaliação do resultado da cultura, do teste de sensibilidade, onde a gente vai conseguir identificar ali se essas cepas são produtoras de carrapenemase, né? Qual dessas cepas é produtora de carrapenemase, ou ambas, para a gente conseguir linkar essa KPC. Mas o que me importa é que uma hora depois, né, de eu ter coletado esse material, eu vou ter esse resultado com a identificação, né, da Klebsiella e da Pseudomonas, e mostrando que há a presença de uma carrapenemase ali e que eu devo tratar esse paciente, né, olhando para essa carrapenemase como uma provável, bastante provável, né, presença ali com resistência aos carrapenêmicos e utilizando o meu esquema baseado nessa informação. Outra coisa importante, né, é que essa informação rápida ela leva a um potencial muito grande de escalonamento de forma muito rápida, né? Então, eu tenho esse estudo, por exemplo, com 259 amostras de lavado brônquico, é um estudo retrospectivo, né, que acessou hipoteticamente a possibilidade de mudança de terapia se tivesse sido realizado esse painel de pneumonia, em até 50% dos pacientes poderiam ter sido escalonados. O painel de pneumonia poderia ter economizado mais de 18 mil horas de uso de antibiótico, e dentro dessas horas, 3 a 4 dias mais cedo, eles poderiam ter sido retirados, incluindo 62 ciclos de vancomicina. E, para terminar, eu trago esse trabalho aqui, que não utiliza nenhum desses painéis que eu mostrei, é um painel in-house, mas é importante a gente entender como esses painéis podem modificar o uso de antibiótico e a detecção dessa resistência, né? Há um trabalho em que ele compara, né, em escarro e secreção traqueal de 323 adultos com pneumonia comunitária confirmadas radiologicamente, né, e em onde eles realizaram a cultura convencional e um PCR multiplex desenvolvido in-house, com 26 alvos de bactérias e vírus respiratórios. E o que eles demonstraram é uma detecção de patógenos por PCR em 78% das amostras, contra 32% de detecção de patógenos em cultura, né? Aqui a distribuição, né, das detecções em bactérias, então, qualquer bactéria, 81%, quando eles utilizaram o ponto de corte de 10 a 5, maior ou igual a 10 a 5,
71,5% de positividade, e aqui a distribuição das bactérias mais isoladas. Então, Haemophilus influenza, pneumococo, moraxella, E. coli, Staphylo aureus e daí por diante. E mesmo a detecção de vírus, né? Então, a gente vê aqui, né, 30% de detecção de vírus, o que é uma das grandes dificuldades que a gente tem, né, nas pneumonias comunitárias, né? Então, quando a gente utiliza esses painéis, a gente passa a abrir o nosso leque, né, de diagnóstico de doença viral, né? E o rinovírus como o vírus mais isolado, mais detectado, né, nesse painel, seguido de influenza, parainfluenza, e aí os demais, inclusive os coronavírus sazonais, né? Esse trabalho foi em 2016, então antes do advento da Covid-19, né? E isso levou a um descalonamento de 77% dos pacientes. Em 77%, eles conseguiram descalonar, seja pela remoção de um agente, remoção de 2 agentes, redução de espectro, ou redução de número e espectro, ou mesmo, em 6%, escalonamento, né? Acertar o esquema antibiótico com aumento adicionando um agente, ou aumentando o espectro desse agente, né? Ou aumentando o número e espectro dos agentes utilizados no tratamento empírico. Então, como conclusões, né, a utilização dos métodos fenotípicos ou genotípicos acelera a detecção da resistência, auxiliando na tomada da decisão da antibiótico-terapia. Quanto mais rápida a informação, menor o consumo desnecessário do antibiótico. A metodologia genotípica tem um custo mais elevado, mas ela é custo-benéfica. Se você poupar a utilização de alguns antibióticos, por exemplo, um curso de ceftazidime com avibactam já paga em muito, né, o painel. E metodologias fenotípicas podem ser utilizadas em cenário de menor custo e menor complexidade. Era isso que eu tinha para falar com vocês, e a gente está à disposição para a discussão mais à frente. Excelente. Muito obrigada, doutor Chebaba, pela excelente apresentação. A gente sabe que no paciente em sepse, a gente tem que correr, fazer uma terapia empírica adequada, né? E isso salva a vida do paciente, mas logo em seguida a gente precisa saber o que está acontecendo para tirar o que não precisa ou, eventualmente, ter que escalonar por alguma outra situação e a gente conseguir tratar o paciente de forma adequada. E será que a gente tem que tratar quanto tempo? Né? Esse é um outro ponto que a gente precisa olhar, que esses esquemas longos de antimicrobiano talvez não tenham tanto benefício e possam até causar prejuízo para o paciente. Então, a gente gostaria de trazer aqui para falar com vocês o doutor Alexandre Cunha, que vai falar sobre o tratamento antimicrobiano curto. Né? Então, doutor Alexandre, a palavra é toda sua. Muito obrigada. Obrigado, Vivi. Vou tentar compartilhar aqui. Bom, vamos lá. Me pediram para falar um pouquinho sobre tempo de tratamento, que é um assunto polêmico há muito tempo, né? A gente que já vem em algumas décadas tratando infecção, a gente vem observando várias mudanças ao longo do tempo. Quando a gente estava na residência, lá atrás, a gente experimentava tratamentos bem mais longos. Eu e a Vivi somos mais ou menos da mesma idade, né? E a gente via que a gente tratava as coisas por bem mais tempo. E cada vez menos, e a gente não sabe onde a gente vai parar. Só lembrando da minha época, antes ainda da residência, na minha época de faculdade, lá na Unicamp, eu tive um professor, Dr. Ronan, professor bem mais velho, da clínica médica, e ele sempre usava uma frase que a gente perguntava, doutor, quanto tempo a gente faz desse antibiótico para esse paciente? E a frase, ele sempre respondia da mesma maneira, independente do antibiótico, independente da doença, independente do paciente, a resposta era a mesma, para qualquer coisa. Ele falava, vai dando e observando. Era a resposta universal para qualquer infecção. E aí, parece que depois de muitos anos, eu vi que ele tinha, vocês vão ver na apresentação, que ele tinha razão para a maioria das coisas, assim. Não tem muita regra. A gente tem 3 estratégias básicas, a grosso modo, que um é fazer tratamentos por tempo fixo, né, definir infecção tal, tanto tempo. Outra é tentar guiar por biomarcadores, a Silvia já falou um pouquinho, né, de proteína C reativa, de procalcitonina, ou fazer um guia pela clínica, né, pelos sinais e sintomas que o paciente apresenta. A gente tem sempre aquele dilema, né, o mais fácil é realmente fixar um guia, né, tantos dias para essa doença, tantos dias para essa, cistite tanto, pielo tanto, pneumonia tanto. Isso é o mais fácil, né, receita de bolo. O mais barato é tentar fazer curtinho para tudo. E o melhor seria conseguir individualizar para cada paciente, mas é o que dá mais trabalho, né? A individualização sempre dá mais trabalho.
Tem outra coisa que são os estudos, são sempre estudos populacionais, né, que tem armadilhas. Quando a gente determina, a partir de grandes estudos, um resultado, o que é bom na média dos pacientes não é bom para todos os pacientes, foi bom para a média. Então, quando a gente fala, nesse estudo mostrou que o melhor tempo para tratar pielonefrite é tantos dias, foi bom para a maioria dos pacientes, mas para algum podia ser mais, para algum menos. Então, a individualização provavelmente é o melhor caminho mesmo. Só brevemente, só esse slide de história, essa história do tempo de tratamento começou lá com o primeiro antimicrobiano que a gente teve, né, com a penicilina, e no início os tratamentos eram muito curtos. A gente tratava pneumonia, a gente não, né, eu não estava vivo nessa época, tratava-se pneumonia por 1 a 4 dias com altas doses de penicilina, e tinha sucesso para tratar pneumonia pneumocócica. Acontece que 1 ano depois, viram 3 recidivas em pacientes tratados com baixas doses. Um recebeu 12 horas de antibiótico, o outro infectou com outro sorotipo e o outro infectou 1 mês depois. E daí falar, precisa dar por mais tempo. Então, você vê como foi construído o negócio de precisa dar antibiótico por mais tempo a partir dessa linda evidência científica. Além disso, a gente tem uma doença que é a tuberculose, uma doença muito importante, né, no século passado todo, e até hoje é muito importante, que a gente sabe que interromper o tratamento precocemente dá resistência e falha e recidiva. Isso ajuda a fazer esse dogma de que se você tirar cedo, vai te dar problema depois. O que é verdade para a tuberculose, mas lembrar que a microbiologia do Mycobacterium tuberculose é completamente diferente da microbiologia de uma Klebsiella, por exemplo. Né? É um patógeno de multiplicação muito mais lenta, então não se aplica. E aí acabou os que a gente tratava por muito tempo, 2, 3, 4 semanas de antibiótico, patógenos que podiam ser tratados por 3, 4, 5 dias. Vamos ver o que a gente tem de evidência para as 3 infecções mais comuns que a gente tem. Então, pielonefrite, eu acho que é a coisa mais bem desenhada das infecções mais sérias, né? A gente tem uma série de trabalhos randomizados, infecção fácil de fazer trabalho, infecção muito frequente, fácil de fazer trabalho, tem muito paciente internado com pielonefrite, e aí os trabalhos randomizados, 8 trabalhos randomizados, tem meta-análise, tudo, e mostrando que todos eles favorecem tratamentos mais curtos, né? Então, nenhum benefício, tanto no fim do tratamento, quanto no fim do segmento, nem falha microbiológica, falha clínica, nenhuma diferença de você fazer tratamentos longos e curtos. E o estudo mais recente, do Lancet, não tão recente, mas do Lancet de 2012, comparando 7 dias de ciprofloxacina com 14 dias de ciprofloxacina, não mostrou nenhuma diferença, falha de 2, 3 ou 4%, você fazendo 1 semana ou 14 dias de ciprofloxacina. O que a gente tem que sempre lembrar? Isso mostra a eficácia para a pielonefrite não complicada. Então, semana passada mesmo, eu tive um paciente que estava com a pielonefrite, estava fazendo febre até o 6º dia de tratamento. Então, o sujeito faz pielonefrite de repetição, que tem uma normalidade de trato urinário. Aí fizemos um ultrassom, tinha um microabscesso, lá é óbvio que eu não vou tratar essa pielonefrite por 7 dias. E esse aí tomou 12 dias. Também não é obrigado a usar múltiplos de 7, né? Nem de 10. Você pode fazer 11 dias, não vai preso por causa disso. É muito bom seguir. Então, a gente esperou ele ficar febril por 3, 4 dias, PCR baixar, leuco-bem, melhor estado geral, suspendemos o antibiótico depois de um tempo que nos pareceu razoável. Então, em regra geral, aquela pielonefrite faz bem, a gente está autorizado, que vai tudo bem, a suspender o antibiótico com 7 dias de tratamento, baseado nesses estudos. Isso independe da presença ou não de bacteremia. Você vê que nesse estudo aí, os pacientes, 1/3 deles tinham bacteremia, que é muito frequente em pielonefrite, né? Afinal, você está dialisando contra um capilar todo cheio de bactéria, que pielonefrite é justamente isso, né? É fazer uma hemodiálise num capilar infectado, seu rim está cheio de bactérias, está passando sangue lá o tempo todo, então a gente recupera 30%, 40% de hemoculturas positivas em pielonefrite, e independente de bacteremia, a resposta é boa, mesmo com tratamentos curtos. Então, lembrar de situações especiais, quando você tem complicação, principalmente obstrução de trato urinário, abscesso renal, então o paciente persiste fazendo febre por muito tempo, os marcadores não caem, é bom fazer imagem, e se for inserido duplo J. Quando você tem inserção de duplo J durante, é muito importante ver se esse duplo J pode ser removido ou trocado durante o antibiótico, porque quando você mantém o duplo J, suspende o antibiótico, se esse duplo J tiver com biofilme, esse paciente vai fazer recorrência da infecção depois da suspensão do antibiótico. Então, se esse duplo J puder ser trocado ou removido antes da suspensão, isso ajuda. Fosfomicina é um antibiótico que tem uma farmacocinética bem diferente, né? Uma meia-vida mais longa, expressão a gente não tem ideia de qual é o tempo que a gente usa para pielonefrite. Os estudos e a indicação de bula para infecção urinária não complicada.
Então, a gente usa às vezes, mas a gente nunca sabe se a gente tem que fazer 3, 4 dias, ninguém sabe. A gente sabe para cistite, papielo, a gente não tem essa informação. Para os outros antimicrobianos, 7 dias é suficiente. Para pneumonia é mais complicado, né? Porque as pneumonias são muito diferentes, né? Tem pneumonia lobar pequenininha, e você tem aquela pneumonia, um SARA horrorosa, pneumonia de ventilação mecânica, num paciente entubado, um paciente de COVID, né? Porque o pulmão todo destruído, e aí não é uma pneumonia lobar num paciente ambulatorial. Estudos lá de trás, muito antigos de pneumonia, já mostravam que os tratamentos podiam ser bem curtos, embora as pessoas insistissem em fazer tratamentos longos. Então, tem estudos mostrando que fazer azitromicina 3 a 5 dias é igual a amoxiclavulanato 10 dias. Mas não dá para comparar. A azitromicina é uma droga que tem uma meia-vida intracelular de 100 e poucas horas. Então, você pode fazer, inclusive, a azitromicina um dia. É que ninguém tolera tomar os 5 comprimidos de azitromicina num dia que o estômago da pessoa vai sair pela boca. Mas poderia. Fica tudo intracelular, está tudo certo. Então, dá para fazer 3 dias de azitromicina, aquela azitromicina vai ficar no seu organismo lá um tempão. Não dá para comparar drogas diferentes, beta-lactam com uma droga de meia-vida muito curta. Mesma coisa, leva 5 dias com dose maior, leva 10, tem estudo mostrando que não faz a diferença. Mas a gente tem trabalhos mostrando de amoxicilina 3 dias, amoxicilina 8 dias. Vou mostrar para você trabalho de 2006, do BMJ. E tem coisas engraçadas, como um trabalho do CID, mostrando que dapto é igual a ceftriaxone. E a gente sabe que dapto é destruído pelo surfactante pulmonar. Então, esse paciente provavelmente não tinha pneumonia, porque daptomicina não serve, é contraindicação de bula, daptomicina para tratar a pneumonia. Esse estudo bem antigo, você vê pela letra que é bem antigo, né, da Thorax de 1970, tratamento de 1 dia de pneumonia lobar com penicilina. Dificuldade dos estudos de penicilina que não são muito bem desenhados é que a gente não consegue diferenciar as pneumonias virais de bacterianos, se não tiver um estudo microbiológico. As pneumonias comunitárias, raramente você tem a amostra adequada, porque na ventilação mecânica, você está entubado, a gente consegue fazer aspirado, lavado, mas nas comunitárias não. E muitas pneumonias são autolimitadas, paciente. Então, é difícil a gente saber o que funcionou, se o paciente melhorou por causa do antibiótico ou apesar do antibiótico. Mas tem estudos na África também interessantes, mostrando que tratamentos curtos com cloramfenicol e penicilina, 203 pacientes, estudo bastante robusto, fizeram penicilina ou cloramfenicol e eles suspendiam com 24 horas a febril. E aí o tempo médio de tratamento foi 2,4 dias. Deu tudo certo. Então, esses dados são estudos antigos, né, da década de 80, mostrando que provavelmente a gente exagera muito, tratando 10, 14 dias as pneumonias. Os estudos mais recentes, mais bem desenhados, né, e aí começando em 2006, aquele estudo que eu falei para vocês, um estudo holandês, mostrando que 3 versus 8 dias com amoxicilina não teve nenhuma diferença no dia 10 ou no dia 28 de cura clínica. Então, os dados, sucesso radiológico, clínico, bacteriológico, per protocolo ou treated, mesma coisa. E você pode ver que o CEPIS, o score de gravidade, era até piorzinho no grupo de 3 dias, então não dá para falar que os grupos eram diferentes. E se você for ver, a evolução é idêntica. Os pacientes que interromperam aqui no 3º dia, depois que interromperam, continuaram melhorando. Igualzinho os pacientes que continuaram tomando antibiótico. Você vê que a melhora foi persistente a despeito do uso do antibiótico. Eles continuaram com melhora do seu score de progressão de pneumonia e acabaram igualzinho o paciente. Então, eles melhoraram do mesmo jeito. Então, provavelmente, a gente dá bem mais antibiótico do que precisa para pneumonia. Isso aí é para pneumonia comunitária. Para pneumonia comunitária, então, desde o último guideline da IDSA com a ATS, fala que o tratamento é pelo menos 5 dias, eles não tiveram coragem de bancar os 3 dias desse estudo do BMJ, mas já fugiram da covardia do 7, né? Porque sempre teve o número cabalístico 7, já foram bem mais ousados, né? É a primeira vez que um protocolo para uma infecção mais grave consegue vir para o 5. Porque era tudo 8, 7, 10. Primeira vez que um protocolo para infecção grave consegue vir para 5 dias, sem ser com macrolídeo, sem ser com fluoroquinolona, e pode ser com macrolídeo aqui, né? Pode ser amoxiclavulanato, pelo menos 5 com 2 dias sem sinais e sintomas. Então, o paciente está bem, afebril, tudo bem, 5 dias é o suficiente para pneumonia comunitária, mesmo sem ser com quinolona, mesmo sem ser com macrolídeo. E para pneumonia, então, trabalho randomizado, né? Sempre randomizado do jeito que a gente gosta, mostrando que não faz diferença nenhuma para todas as classes. Você fazer por 5 dias, você fazer por 10 dias, não tem diferença nenhuma de mortalidade de 30 dias. 5, 10, mesma coisa. Literatura, trabalho de 2016, confirmando aqueles dados. Então, baseado nisso, a recomendação ficou isso. Já para pneumonia de ventilação mecânica,
pneumonia hospitalar, a gente já tem também dados, tem revisão da Cochrane mostrando que antibiótico prolongado não diminui a mortalidade e aumenta a resistência. Então, causa dois problemas, né? Não ajuda o paciente e atrapalha os outros pacientes. Ou mesmo o paciente quando for infectado a próxima vez. Então, é uma falsa sensação de segurança que causa um problema ambiental enorme. Inicialmente, se tratava 14 a 21 dias, depois 8 a 15 dias, e veio o estudo, lá no JAMA já tem, lembro quando saiu esse estudo, já tem 18 anos, que comparou 8 com 15 dias. Vivi lembra bem desse estudo, né? Que foi impactante na época, né? A gente está ficando muito velho, né? Parece que foi outro dia que saiu esse estudo, né, do Chas. Mas aí, então, 8 versus 15 dias. É engraçado, não sei porque escolheu 8, né? Sempre era 7 versus 14, o jeito escolheu 8. E aí ele fala que para Pseudomonas foi diferente, né? Eu tenho minhas dúvidas, sempre tive minhas dúvidas se a culpa era da Pseudomonas. No meu coração, a culpa é do paciente que tinha Pseudomonas. Não é o bicho que é ruim, não é que não fermentador é um bicho que precisa tratar mais tempo. É que o paciente que tem não fermentador é o paciente que está no hospital há muito tempo, paciente que imunologicamente já não responde, o cara que já está com a imunoglobulina lá embaixo, está desnutrido. Então, provavelmente, o tipo de paciente que faz pneumonia por acineta, por Pseudomonas, é aquele sujeito que não vai conseguir responder, que o antibiótico está batendo sozinho, que não tem mais ajuda do hospedeiro. Então, eu desconfio que não é exatamente isso, que não fermentador é um bicho mais difícil de tratar. Até pelo contrário, né? Eu acho que as enterobactérias são bichinhos mais malvados do ponto de vista de virulência. Mas ficou assim, né? E aí eles fizeram essa exceção, que dá para tratar com 8 dias, mas como para não fermentador teve essa diferençazinha aí, né? Eles fizeram essa ressalva. Mortalidade foi igual, cura clínica foi igual, e aí, a partir dessa época, aí, já 18 anos, a gente achou que pode ser isso. Tanto que o guideline da IDCA e da TS falou que pode tratar por 7 dias e não engoliram essa história do não fermentador tratar mais. Independente do agente, você pode tratar por 7 dias. E a extensão é individualizada. Então, óbvio, no paciente que você achar que respondeu mais lentamente, que continua febril, que está muito secretivo, você pode fazer antibiótico por mais tempo, que imunologicamente está ruim. Então, a decisão vai ser sempre caso a caso, precisa de médico sempre. A receita de bolo não vai funcionar. Mas a gente não deve estender de rotina. Lembrar que a extensão é a exceção e não a regra. Porque geralmente faz o contrário, né? O tratamento é longo e a gente abrevia como exceção. Não, esse aqui vamos tratar só 5 dias, vamos tratar só 7 esse. É o contrário. Vamos tratar 5 a 7 todo mundo, e aí, excepcionalmente, a gente faz 8, 10, 14. Essa deve ser a regra. Para biomarcador, a gente tem... só vou citar, tem um monte de estudo, mas só vou citar esse que é o estudo bem antigo, já que é o ProHosta, né, de paciente hospitalizado, o maior, o mais robusto de procalcitonina, 1.400 pacientes com anticoagulante composto, com infecções graves, vias aéreas inferiores, que estudou paciente de UTI, e endpoint hard, de morte, UTI, e aí, paciente de UTI não, paciente hospitalizado, e o endpoint era morte ou admissão em UTI, e aí ele viu que se você usasse procalcitonina como um marcador para você suspender precocemente o antibiótico, você não tinha alteração de mortalidade e você conseguia suspender 3 dias antes o antibiótico. A mediana de antibióticos, exposição de antibiótico no grupo que não teve uso de biomarcador foi 8,7 dias e no grupo que usou procalcitonina foi 5,7 dias. Isso faz uma baita diferença. 3 dias de antibiótico numa unidade de terapia intensiva é muita diferença, tanto para a seleção de resistência, quanto para custo de antimicrobiano, quanto para a presença de um catéter, às vezes, que você pode tirar antes, está lá só por causa do antibiótico, e é que recorrência, hospitalização não teve diferença em mortalidade, então mostrou que é bastante seguro. Aqui, por exemplo, pneumonia adquirida na comunidade, no 7º dia aqui, metade dos pacientes já não estava mais tomando antibiótico quando era do grupo que era guiado por procalcitonina, enquanto mais de 80% estava usando se não tivesse biomarcador. Então, procalcitonina é um biomarcador útil, não é a bala mágica, não resolve sempre. Se você achar que o paciente tem infecção ainda ativa, não deixe se levar pela procalcitonina somente. Se você tiver certeza que a clínica diz outra coisa, existe falso negativo de procalcitonina, como de qualquer exame. Então, ele é um exame complementar que ajuda a te resolver casos de dúvida, mas ela nunca é superior à sua análise, como qualquer exame. Bom, e a última coisa é sobre bacteremia, né? Vai ficando mais complicado, né? Pielonefrite era fácil,
pneumonia é um pouco mais complicado e bacteremia é sempre mais complexo. Bacteremia é o que é mais difícil de fazer estudo, né? Infecção mais difícil, os pacientes fazem bacteremia, são muito diversos, pode fazer bacteremia de tudo que é jeito, pode fazer uma bacteremia por causa do apelonefrite, uma bacteremia tranquilo, pode ser um EPCS, que é outra coisa, pode ser infecção abdominal, translocação bacteriana, numa isquemia mesentérica, que aí é uma outra bacteremia. Então, as bacteremias são muito diferentes, dependendo do foco da bacteremia, é outro doente. E aí o tempo de tratamento muda completamente. Então, é muito difícil você colocar numa caixinha só todos os pacientes de bacteremia. Portanto, é muito difícil você dizer qual o tempo de tratamento de uma bacteremia. Depende qual bacteremia você está falando, quem é esse paciente com bacteremia. Então, vamos tentar fazer uma regra mais ou menos aqui. A gente tem um monte de estudos retrospectivos, e aí já chama a atenção de vocês para estudos retrospectivos. Assim, a gente aprendeu, não, a gente já devia saber, mas essa pandemia serviu para alguma coisa, serviu para várias coisas. Mas uma coisa que ela serviu muito bem é assim, tome muito cuidado com estudos retrospectivos. Senão a gente estava dando cloroquina para todo mundo até agora, né? Estudos retrospectivos são, no máximo, geradores de hipóteses. Eles servem para ver, olha que interessante isso aqui, vamos fazer um estudo decente para ver se isso aqui é verdade? Aí faz um estudo decente, às vezes é verdade, 95% das vezes não é verdade. Porque estudo retrospectivo tem viés, mesmo você fazendo todas as análises que você quiser. É impossível tirar viés de estudo retrospectivo. Então, quando a gente faz estudo retrospectivo, a gente acha coisas bizarras, tipo esse estudo retrospectivo para bacteremia, achou um número mágico de 11, e era bastante paciente, 411 pacientes, pegaram lá, acharam um número de 11, quer dizer, até 11 dias de antibiótico morre um monte de gente, se der 12 não morre mais ninguém, então 12 dias de antibiótico para bacteremia é o tempo ideal de antibiótico para bacteremia, 11 morre 20%, 12 não morre mais ninguém, nunca, porque não funciona assim, né? No mundo real é bem diferente disso, então estudo retrospectivo não serve para tirar conclusões, serve para você resolver fazer um estudo decente com o dado. Eu brigo muito com essas coisas, né? Eu devia chamar o Silvio com o negócio de terapia combinada, eu tenho esse negócio, né? A galera tem 15 anos que estão fazendo terapia combinada para gram-negativo, baseado em estudo retrospectivo do Tumbarel, e aí todos os estudos prospectivos de terapia combinada, todos, sem exceção, naufragam, todos. Pode ser não fermentador, enterobactéria, 100% de estudos naufragam, todos. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais cuidado para não empolgar demais com estudos, senão a gente vira cloroquina. Bom, tem estudos randomizados, né, controlados. Os estudos são todos pequenininhos. Quando você for ver os N's aqui, olha lá, 27, 40, pequenininho, porque é difícil você fazer estudo com paciente com bacteremia, né? Você juntar os maiores, tem uns estudos maiorzinhos, 100 e poucos, 80. E, de novo, pneumonia, pielonefrite, você mistura laranja e maçã, é difícil chegar à conclusão. E esses estudos mostram que não tem muita diferença você fazer tratamentos longos e curtos. Difícil também, quando você mistura isso assim, o que um estudo chama de longo e curto é diferente. Tem estudo que falou que longo é 7, outro falou que longo é 10, longo é 15, longo é 20. Então, é muito, muito, muito difícil você fazer uma meta-análise disso, porque o desenho dos estudos são completamente diferentes. As bacteremias são secundárias a focos diferentes, o conceito de tratamento longo e curto é diferente, os critérios de cura de sucesso é diferente, então, muito, muito difícil, não vai ter uma boa resposta. Para a enterobactéria, tem esses dois estudos também, então parece sempre que não faz muita diferença. A coisa mais importante de bacteremia não é o tempo de antibiótico, é você controlar o foco, é saber de onde veio o raio da bacteremia. Então, se é do catéter, tem que tirar o raio do catéter de lá, você tem pus na barriga, você tem que lavar a barriga, tem que convencer o cirurgião a lavar a barriga. Se tem outro lugar, você tem que saber de onde vem. Se tem uma alça podre do intestino, você tem que tirar a alça podre do intestino. Então, tem um portocate infectado, tem que tirar o portocate fora. Então, tem que controlar o foco. Se não controlar o foco, pode dar 2 meses de antibiótico nacional. Se tem osteomielite, tem que arrancar fora, né? Deveria dar a escala. Então, quem faz CCH, que está em hospital todo dia, sabe disso. Enquanto você não resolver o foco, o seu antibiótico vai gastar o seu estoque inteiro de antibiótico, vai ficar selecionando, não vai resolver. Então, controlado o foco, o que a gente pode fazer? Esse é o melhor estudo. Esse estudo demorou, esse estudo ficou, fiquei acompanhando ele uns 4 anos, desde que ele estava lá no trials.gov, fiquei acompanhando, não sei porque demorou. É um estudo em Genebra, lá no Suíça,
Demorou, foi publicado no passado, no meio da pandemia, ninguém deu muita bola para ele, justamente porque a gente estava com outras prioridades no momento, né? Bem em junho aqui, a gente estava passando um inferno na Terra, então ninguém deu grande bola para ele. Esse estudo interessante, assim, mas é que o resultado não foi tão, assim, breaking news, né? Um estudo grande, né? Selecionar 1.000 pacientes com bacteremia, dividido em 3 braços, braço fixo 7 dias, outro braço 14 dias e outro braço a moda da casa. Bem como a gente gostaria de fazer, né? 7, 14 e falar, faz aí do jeito que você achar melhor. Você, a partir do 5º, pelo menos 5, e no 5º dia você vê se o cara está febril há 2 dias e vê se o PCR caiu pelo menos 75%. Se isso aconteceu, aí você tira. 2 critérios bem razoáveis, né? Queda de 75% da proteína C reativa e paciente afebril a 48 horas, se você julgar que está clinicamente bem, você tira. Analisou falha clínica no D30, D60 e D90. Um desenho bem decente para um estudo de bacteremia e bem ousado, né? 500 pacientes. De novo, focos mistos, né? 2/3 de urina, barriga um pouquinho e pulmão menos. De novo, colhe a grande maioria, porque era urina a maioria, Kleb e Proteus, então você vê que isso aqui é por causa da urina. E o tempo de tratamento, o grupo PCR era o primeiro aqui, 9 no grupo PCR, 9 no grupo que era para 7 dias, estende um pouquinho mais, né? Porque tem sempre os que precisam mais, e 16 no grupo que era 14, não teve muita diferença no final. Falha clínica em 30 dias, olha lá, grupo PCR, pouquinho, não teve diferença estatística. Então, não teve diferença você fazer esses tratamentos mais curtos. A grande diferença que teve foi que no grupo que foi guiado por proteína C reativa, você teve uma dispersão muito grande de dias. Teve gente que suspendeu com 5. Teve gente que suspendeu com 6. Teve gente que suspendeu com 7. E teve o cara que teve que levar 18. Teve um cara que levou até 28 aqui, que teve foco que não dava para ser tirado. Mas você vê que foi bem individualizado mesmo. E você vê que com pouca falha, né, com pouca falha clínica, 2,4 de falha, com uma mediana de 9 dias. Então, parece que é bem razoável isso aqui. Parece que isso fez bem para a maioria dos pacientes. Se isso aqui fez bem para a média dos pacientes, isso aqui fez bem para a maioria, de 1 por 1. Então, parece que é bem razoável fazer isso. Inclusive, esse aqui tomaram menos antibiótico, que aqui não teve a chance. E isso aqui parece que não é razoável mesmo, né? Aqui se usou mais antibiótico para ter o mesmo resultado disso e disso. E isso aqui parece que foi individualmente melhor. E o último slide aqui, infecção intraabdominal, não temos dados, né? E não teremos, né? A confissão é tenho medo de barriga, né? É a tristeza quando a gente passa visita na UTI, as pessoas falam, e aí, ó, peritonite. Purulenta, abriu, estava cheio de pus, isquemia mesentérica, rompeu, ou cirurgia, rompeu a anastomose, cocô na barriga, cirurgião lavou, mas tinha lá, aí tomografou, ainda tem umas áreas lá com abscesso. Quanto tempo eu faço de antibiótico? E aí aquela tristeza para o controle, para o stewardship, né? Falar, meu indicador foi-se embora neste momento, né? Por este caso. Porque se você der uma semana de antibiótico aqui, vai dar errado, não tem chance, né? Se o cirurgião seja muito bom e tenha lavado muito bem lavadinho. Esse caso é o caso errado. Então, peritonite, às vezes, vai 1 semana, 2, 3, às vezes vai 4. Depende. Então, é caso a caso. Depende do quanto conseguiu lavar bem a cavidade. Então, esse aí tem que olhar. E tem caso que tem 6 semanas, né? Tem caso que tem que fazer 6 semanas e 8 cirurgias nessas 6 semanas para lavar. Não gosto de barriga. Infecção traumática de tratar. Bom, para concluir, então, a conclusão é assim que a gente usa antibiótico demais para quase tudo, né? Para quase todas as coisas do mundo. Eu lembro que sinusite tinha uma moda de tratar 2 semanas de sinusite, porque não resolve. Na verdade, 95% da sinusite não precisa de antibiótico nenhum dia, né? Os 5% que precisa é para dar 1 semana. A combinação de clínica e laboratório deve ser melhor para decisão em pacientes individuais do que fórmulas prontas, né? A fórmula de bolo é muito boa, mas deve fazer mais mal do que bem para a maioria das pessoas. E a última coisa que o Dr. Ronan estava certo, a melhor regra, ensino para residente assim, igual meu professor me ensinou, pergunta quanto tempo dá de antibiótico, eu falo, vai dando e observando. Vai dando e observando. Quando você achar que o paciente está melhor a 48 horas, os exames melhoraram, talvez seja uma boa hora de suspender, independente de quantos dias você esteja dando antibiótico, os dias são menos importantes do que a evolução. Excelente, Alexandre, grata pela tua excelente apresentação. Acho que essa discussão de individualizar a terapia é uma discussão que a gente tem que trazer muito, né, principalmente aí para os novos médicos, os que estão se formando, os residentes. A gente tem que mudar um pouco esse conceito das terapias de caixinha fechada. Então, acho que super pertinente aí a tua colocação.
Acho que se você quiser, você pode deixar de compartilhar a tela, que a gente vai fica todos na telinha, e a gente vai abrir aí para a nossa discussão. Nós temos aqui uma pergunta da Valéria Martins, enquanto vocês vão se esquentando aí nas perguntas, pessoal, deixem aí no chat. E ela pergunta se no Brasil já teve detecção do gene MSR1 em Acinetobacter baumannii e se vale a pena a gente pesquisar. Então, acho que eu vou passar essa pergunta aqui para a Sílvia, para ver se ela tem alguma informação em relação ao MSR1, e já vou emendar uma outra em relação a acineto e NDM nessa pandemia de Covid-19, se vocês tiveram maior detecção ou não de NDM em Acinetobacter. Eu desconheço o MSR1 em acineto, mas vou até dar uma olhada aqui no PubMed, mas eu desconheço. Nós trabalhamos com screening de MSR1, que nós tivemos alguns casos lá no Hospital das Clínicas, e tivemos, até publicamos esse ano, em alguns hospitais de São Paulo, casos na comunidade e também hospitalar, mas todos em enterobactéria. E nós achamos MSR1 em diferentes enterobactérias, em Serrácea, em Klebsiella, e não só em E. coli, mas em não fermentador eu desconheço. Aí passo a bola aí para o Chebabo e para o Alexandre completarem, tá? E aí terminou que a gente parou de fazer o screening do MSR1, porque nós achávamos que seria um problema grande e não aconteceu, né? Eu orientei até uma aluna, uma tese de mestrado, e por 3 anos nós fizemos screening, né? SWAB, pesquisa do MSR1, mas só em enterobactéria que nós achamos. Excelente, Silvia. O Chebabo tem alguma experiência, alguma... Não, nunca vi falar de ver MCR em acineto. O que eu conheço mesmo é em enterobactéria, em Escherichia coli, principalmente. Acho que pesquisar sempre vale, mas assim, não é o que a gente está vendo no PubMed, assim, de publicação, nunca vi nada sobre isso, não. Joia. E vocês tiveram alguma experiência nesse período aí de Covid com acineto resistente a carbapenêmico, mas com NDM identificada de forma molecular ou não? Eu não sei se a Silvia teve. Assim, lá, por exemplo, a gente teve, tanto aqui no Rio, a gente teve muito acineto, né? A Silvia até mostrou isso, né? Foi um micro-organismo que cresceu muito. A gente, por exemplo, lá no Hospital do Fundão, não tinha, né? Mesmo nos hospitais privados, lá de Abraçatá, a gente não tinha. De repente, começou a aparecer uma opção de acineto multiresistente, alguns até pan-resistentes, né? Mas alguns, inclusive, a gente teve lá no Fundão, por exemplo, Oxa 48, mas muita Oxa, né? Coisa que a gente não tinha, não era um mecanismo de resistência que a gente tinha no hospital. Começou a aparecer. O que aconteceu também foi que a gente recebeu muito paciente transferido, né? Porque a gente estava na regulação de Covid, então a gente recebia doentes de todos os locais, UPA, hospital público, hospital privado e tal. Então já chegavam os doentes já multicolonizados, né? Mas eu não me lembro de ter um caso com NDM, não. Ok. Excelente, excelente. Eu queria só comentar que eu fiz aqui rapidamente um PubMed e tem descrição recente de MSR1 e acineto no Paquistão. Tá mais lá realmente na Ásia, tá? Mas são poucos ativos, mas já tem sim descrição, viu? Mas aqui nós costumamos sequenciar bastante, né? Muito completo de bactérias existentes, nós nunca encontramos nem NDM, nem MSR1. Mas vou ficar alerta, viu? Obrigada para quem teceu o comentário. Ótimo. Grata aqui pelas respostas. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o Alexandre. O que você teria para nos dizer, Alexandre, da questão de switch IVVO, né? Como que a gente incentiva essa questão? Será que a gente acredita no VO? Ele faz efeito mesmo? O pessoal tem medo de mudar de V para o VO. Se está na terapia intensiva, não pode tomar VO, né? E tem muitos antimicrobianos aí que, né, poderiam. Então, me dá a sua opinião aí sobre isso. Eu acredito muito. Eu brinco com os alunos, com os residentes, assim, que a bactéria não faz a menor ideia de onde veio o antibiótico. A única coisa que é importante é o nível sérico.
Sim. Então, antibióticos tem que ter boa biodisponibilidade. Então, tem algumas condições. O antimicrobiano em questão tem que ter uma farmacologia que permita. Tem que ser antibiótico que seja bem absorvido. Você não pode fazer ampicilina, VO, que é absorvido 30%. Não pode. Você tem que ter um paciente que tenha trato gastrointestinal íntegro. Então, o paciente não pode estar chocado. Porque se está chocado, você tem o hipofluxo esplâncnico, não absorve. O paciente não pode estar com ilho. Então, o paciente pode estar vomitando, pode estar com diarreia. Então, o paciente tem trato gastrointestinal íntegro. E o antibiótico, que é bem absorvido, não faz a menor diferença. Nenhuma diferença. Porque as pessoas têm... É dogmático isso. Porque depois que o antibiótico está no sangue, fala, não, o venoso funciona melhor. Vamos pegar o exemplo clássico de ciprofloxacina. Ciprofloxacina, o comprimido de ciprofloxacina tem 500 miligramas. A biodisponibilidade de ciprofloxacina é de 80%. Então, cada 500 miligramas que você toma, 80% vai parar no seu sangue. Dá 400. O frasco, a ampola lá, tem 400 miligramas do venoso. Então, como vai sempre a biodisponibilidade por conceito de tudo venoso é 100%, vai 400. Portanto, a concentração nível sérico de um frasco de cipro é exatamente igual de um comprimido de cipro, se o paciente estiver tudo bem. Quando está no sangue, quando chega no sítio, não faz a menor diferença. A bactéria não vira para o antibiótico e pergunta, vem cá, de onde você veio? Você veio da veia ou te engoliram? A droga é a mesma. Então, não faz nenhuma diferença. Tem uma série de artigos mostrando isso para tudo. Osteomielite, assim, tem que dar 1 semana, 2 semanas venoso e depois oral. Tem um estudo que pode mostrar do D1. Tem trabalho de endocardite, mostrando que você pode começar do D1, oral. Então, não precisa nem ser um negócio do switch. Você pode começar a tratar oral do início. Você só não pode tratar se as condições não forem atendidas. Paciente chocado, não é grave. Você pode tratar paciente grave, que não esteja instável hemodinamicamente, que não esteja vomitando com diarreia, você pode tratar. Eu já tratei endocardite no consultório, por Viridans, com amoxicilina oral. Chegou no Desde o D1? Dei amoxicilina oral. Do D1? Do D1. Colhi, o laboratório me ligou, falou, está crescendo, um cogra positivo. Falei, vem cá, amoxicilina está cá. Nunca internou. Excelente. Funciona. Não sabe de onde veio. Funciona. Excelente. Excelente. Isso é bem bom para a gente colocar, né, nesse debate. Eu não sei, enquanto vocês aí que estão nos assistindo, né, os 82 participantes aí que bravamente estão aqui conosco, se esquentam nas perguntas, mas essa questão de você individualizar o tratamento, entender que você pode fazer via oral, talvez, às vezes, até desde o primeiro dia, né? E a gente trazer essa consciência, essa cultura, esse novo jeito de entender os tratamentos, eu digo até para a área do ensino mesmo, para os novos médicos, os residentes, a gente precisa mudar um pouco esse conceito, né? Então, falar muito sobre isso, porque parece que quando a gente faz VO, as pessoas olham para você, nossa, mas você vai fazer desde o primeiro dia já, você já vai mudar o antibiótico para VO, mas dá para fazer, não, o paciente está muito grave, né? Mas são conceitos, são mindsets que a gente, né, veio trazendo aí de outras gerações e que fica difícil às vezes quebrar por conta desse jeito que a gente tem em relação ao tratamento. E uma das coisas que eu queria até emendar e perguntar para você em relação a isso, quando você tem infecções, por exemplo, como um empiema pleural, um empiema pulmonar, e que você sabe que o tratamento é mais complexo, né? Como que você maneja esse tempo de tratamento em relação a decidir na terapia individualizada o quanto tempo seria adequado? Porque você sabe que não é só a questão do PCR, são outras coisas. A gente viu na COVID muitos casos assim importantes, né, de pulmão destruído, cavidade, infecção, abscesso, e você drenar e fica a cavidade, vai reinfectar. Como é que a gente trabalha essa questão aí de pacientes com complicações pulmonares que em relação a tratamento num paciente ruim mesmo? Não tem regra, não. Se eu falar que tem regra, não tem. Aí vira aquela parte da arte médica. É o jeitão do paciente, não tem jeito. Tem aquele cara que dá medo. Tem que passar a visita beira-leito, sabe? O negócio de visita sentado no postinho de enfermagem não funciona. Tem que ir do lado do cara. Você olha para a cara do sujeito e fala assim, esse cara aqui não dá para tirar hoje, não. Aí você vê a cara da secreção, deixa eu ver a gasometria dos últimos dias. Os caras que não está difícil sair do ventilador, aí não, você tira daqui a 2 dias. Então, esse da sintonia fina é difícil, não tem a regra boa. Esse não dá para ensinar, não. Esse aí é só com o tempo de estrada. Assim.
Só vendo o paciente beira-leito, né? Dia a dia. Só vendo, né? Esse não tem a regra, não. O negócio do antibiótico oral que você falou, tem um artigo legalzinho que chama Oral Antimicrobials for Serious Systemic Infections. É um artigo de revisão do xará meu, que é só 883 vezes melhor que eu, que chama Burke Cunha. É um americano que ele publica de dengue a HIV, a infecção, ele publica de todas as coisas, assim. Vocês já conhecem ele? O cara é malucão, assim, ele publica pra cacete, assim, tem, tipo 800 coisas indexadas no primeiro. Ele tem um artigo de revisão bem legal, assim, e ele fala dessas coisas. Tratar a infecção sistêmica grave com antibiótico oral desde o início. É um artigo de revisão bem legal. Excelente. E algum de vocês, aí eu abro a pergunta para todos, Silvia, Chebabo, Alexandre. Com a mãozinha Alexandre. levantada. Eu só queria comentar que nós fizemos um transplante de medula num paciente pós-Covid, o pulmão destruído. E nós ficamos super em dúvida. A paciente teve Covid em abril deste ano e aí precisou fazer um transplante de medula óssea agora. Já era uma paciente com doença hematológica, mas foi super tranquilo, Vivi. Assim, dava medo o pulmão da paciente e não fizemos antibiótico profilático, que a gente não faz mais durante a neutropenia, nada disso, e ela foi super bem. Então, é o que o Alexandre falou, é caso a caso, ver individualmente o paciente, né? Uhum. Ontem eu passei visita num paciente com linfoma, neutropênico, com Covid, no D15, com máscara não reinalante, um pulmão feio. Aí o hemato foi lá prescrever um Tazucinho, eu falei, eu vou tirar, tá? Tiramos. A procalcitonina de 0,2, achei que ele estava tranquilo. Estava lá, PCR. Mas eu acho que é isso, né, Alexandre? Você tem que estar com... você falou da arte da medicina, você tem que estar vendo o doente, ver como é que ele está evoluindo, saber o histórico, né, ter acompanhamento, né, e os exames, né? Você vai ter os dados laboratoriais desse paciente. É claro que não dá para fazer uma regra de num cara com empiema, tal, às vezes até septado, que você vai dizer assim, não, nesse você pode tirar com 7 dias o antibiótico. Não dá, né? Você não conseguiu tirar o foco, não conseguiu tirar com a mão, como a Denise Marangoni sempre falava, né? A infecção ali. Então, o cirurgião não conseguiu, então o tratamento vai ser de acordo com a resposta clínica. É que nem aqueles pacientes que a gente vê muito com peritonostomia, aquelas peritonites secundárias, terciárias. Até quando você vai manter o antibiótico? Se você ficar colhendo cultura daquela barriga ali, você vai isolar o tempo inteiro a bactéria. Daí é saber, né, se aquela bactéria está causando infecção, se aquilo é só uma colonização, né? Você tem que olhar o doente, ver os marcadores inflamatórios, né? Ver se esse paciente está fazendo febre ou não, se tem, como é que está a evolução clínica dele nos últimos dias, e aí você vai ter que decidir sentindo mesmo o doente, quando é que você vai tirar, né? Quando é que você vai suspender aquele esquema de antibiótico, quando aquele esquema de antibiótico deixa de ser benéfico e passa a ser... Está sobrando ali, está a ser maléfico, até começar a ter evento diverso relacionado àquele uso prolongado de antibiótico, inclusive com a questão da resistência também. Excelente. E uma coisa que acho que vale a gente colocar aqui na discussão, aproveitando o embalo, existem algumas vias diferentes para fazer antibiótico, né? Então, na Covid, a gente viu em muitas situações, aí, principalmente no surto, né, com a cineto, equipes usando antibiótico inalatório, né, colistina inalatória e essas questões todas aí. Existe uma preocupação em relação a nível de antibiótico quando você faz no formato inalatório, o jeito que você está fazendo esse antibiótico inalatório e a geração de resistência microbiana por você, às vezes, não ter nível adequado, e será que a gente está sendo mais eficaz ou não nessas situações? Então, eu queria colocar essa pergunta para todos vocês, se vocês tiveram aí durante a pandemia experiência com utilização de antimicrobiano inalatório para tratamento de pneumonia, nesse caso aí por Acinetobacter baumannii. Silvia, está no mudo. Você está no mudo, Silvia. Você fala especificamente de polimixina? Ou outra antimicrobiana para tratamento de, né, de pneumonia por Acinetobacter baumannii. Eu não tive experiência, mas eu passei visita em enfermaria, eu fiquei responsável pela enfermaria de Covid de oncohemato, mas eu não acredito que tenha, pelo menos no Hospital das Clínicas, tenha sido usado assim com tanta frequência.
Mas o guideline, né, da IDSA recomenda o uso para PAV, exatamente para essas duas classes, né, para polimixina e para aminoglicosídeo, só que com o inalador correto, né? Outro dia a gente estava até discutindo um outro paciente de ambulatório que tem fibrose cística, aí a gente pensou em fazer inalatório, aí se for fazer inalatório, fazer da maneira correta, né? Como é recomendado, com o nebulizador correto, né? Que é uma dificuldade, né? Eu uso há muito tempo, assim, há muitos anos, 6, 7 anos, assim. Os guidelines o europeu fala que não é para fazer, o da DCI fala que é para fazer. Eles foram publicados com um ano de diferença, e depois que foram publicados, saíram 2 trials randomizados, um mostrando benefício e um não mostrando. Então, os trials são confusos, os guidelines são confusos, assim. Na prática, que eu vi, para traqueobronquite é sensacional. Os pacientes que não melhoram nunca o escarro, você faz inalatório, os pacientes melhoram, aquela que não para de sair escarro verde nunca melhora. E, às vezes, para os pacientes que têm estruturalmente o pulmão muito ruim, é a única coisa que você consegue melhorar. O nebulizador, o melhor é o nebulizador, aquele ultrassônico, né, que faz partícula menor, Sim. que chega no alvéolo, mas tem uma revisão do Falagas também, onde ele fala com vários tipos de nebulizador, vê quantos micrômetros faz cada um, e ele acha que com o nebulizador de jato, de spray, aquele assim, que o tamanho da partícula seria razoável para chegar em bronquíolo terminal, o que seria razoável. Então, a gente não tem nebulizador de ultrassônico no hospital, a gente usa com jato e parece que tem resultado. Agora, eu não juro pela minha mãe, mas eu acho que tem dado boa resposta. Com polimixina, a única ressalva que eu falo é assim, dá muito broncoespasmo, muito mais do que com aminoglicosídeo. Então, você tem que usar beta-2 antes, usar bronquodilatador, porque senão não aguenta. Aminoglicosídeo é mais tranquilo de fazer. Então, para nebulizar com poli, a gente sempre faz broncodilatador antes, mas a gente tem feito sem problema, e minha impressão é de que ajuda. A gente faz quando é multi-R. Quando é multi-R, droga penetra mal no pulmão. Quando tem outra opção, quando tem carbapenêmico sensível, a gente não faz. Daí não precisa. Agora, quando isso é poli e aminoglicosídeo, que a gente sabe que a penetração pulmonar já não é essas coisas, a gente faz sempre combinado, né? A gente faz venoso e inalatório. Principalmente Excelente. quando é PAN-R, né? Quando é PAN-R. Aí você não tem muita opção. Isso. E concentra muitas vezes, né? Então, é PAN-R, então, às vezes, a MIC é ruim, a MIC é ruim, mas como você vai concentrar muitas vezes, aquela MIC não vale, deixa de ser PAN-R. Você ultrapassa a MIC porque você faz uma dose realmente maior. Isso é o detalhe, né? É olhar o paciente à beira-leito e escolher para ele a melhor terapia, e são coisas que vão além daquilo que está mais do que previsto ali, né? A Márcia pediu se poderia passar a referência do artigo do Burke Cunha sobre o tratamento via oral. Alexandre, se você consegue colocar ali no chat, né? Eu queria até perguntar para o Shebaba em relação às questões de exames diagnósticos, né? A gente fala muito da detecção molecular e tudo mais, mas a gente sabe que no país todo a dificuldade, às vezes, é com a cultura básica, né? Qualidade aí dos laboratórios de microbiologia. Quem tem a oportunidade, a felicidade de trabalhar num hospital que tenha esses testes mais rápidos, eles têm sido de muita ajuda para nós, né? Nós aqui, eu não tenho ainda Malditoff aqui no hospital onde eu trabalho, né? Mas a gente sabe que ajuda realmente muito, mas eu queria que se você pudesse fazer alguma recomendação para a maioria dos laboratórios no país que não tem todas essas situações, essas tecnologias, o que seria de mais fácil a gente procurar alinhar entre o serviço lá de infectologia, a CCH e o laboratório de microbiologia, para a gente agilizar em diagnóstico de multiresistência em relação a jeito de trabalhar, né? Se você não tem aquilo, como é que você se vira no nosso país, né? Customizando para o que a gente tem aí na maioria das situações. Olha, Viviane, eu acho assim, laboratório é fundamental para você tratar o paciente adequadamente, para você fazer um bom programa de controle de uso de antibiótico, para você fazer uma política de antibiótico adequada, né? É claro que você não vai ter FilmArray em todos os hospitais, né? E nem vai ter GeneXpert em todos os locais, para você fazer diagnóstico genômico de resistência. E até, às vezes, alguns dos diagnósticos fenotípicos são complicados. Essas metodologias que eu mostrei são complicados, não, são
você não vai ter à disposição, muitos não têm nem automação, né? Uma parte, aliás, dos laboratórios hoje ainda não tem automação quando a gente olha o Brasil como um todo, né? A gente está, às vezes, fica no nosso mundo achando que todo mundo tem automação, e a gente vê que não é verdade. Agora, algumas coisas que dá para você fazer mesmo com pouco recurso, né? O mais importante, eu sempre falo o seguinte, o mais importante de tudo no laboratório, de tudo, que você tiver que escolher, assim, eu tenho dinheiro para fazer uma coisa, é contratar um bom microbiologista. Porque sem um bom microbiologista, sem uma pessoa com uma boa formação, você pode ter o Rolls Royce do laboratório, da microbiologia. Você não vai ter bons resultados, né? Se você não tiver uma pessoa que sabe interpretar, que sabe fazer, que saiba seguir um fluxograma e que sabe interpretar os resultados desse fluxograma, você não vai conseguir ter bons resultados. Não adianta você ter lá uma tecnologia automatizada numa pessoa que não sabe usar, não sabe interpretar. Você vai ter mais problema do que você tem só com a disco de fusão. Não achar que comprar um equipamento de automação vai resolver os problemas da microbiologia, ao contrário, né? Se você não tiver uma pessoa boa, vai piorar, né? Então, assim, se você tem um bom microbiologista, aí você pode tentar utilizar algumas ferramentas que não são caras. Por exemplo, o Blue Carba ou um desses exames do tipo Carba-NP, Carbadec, Carbatec e tal. Carbadec, isso aí não é caro, né? E dá para utilizar e pode dar informação rápida, né? Se você não tem dinheiro nem para isso, faz a disco de fusão. Claro que não vai ser tão rápido, mas faz um esquema com disco de fusão, com os discos combinados, né? Que aí você vai conseguir detectar uma carrapenemase e tal, e já vai ter uma boa uma metodologia que te dá alguma informação que pode ajudar a CCH a fazer um programa, né? Até de isolamento, da questão de isolar os pacientes, né? Quem que é produtor de carrapenemase, quem não é, né? Mesmo que aquilo ali talvez não seja tão útil na hora de definir o esquema de tratamento, uma vez que essa informação sai junto com o TSA, então, e não vai ser isso que vai modificar o seu esquema de tratamento. Mas eu acho que são essas questões, assim, você ter um bom microbiologista e tentar implementar metodologias e técnicas que não são tão caras, e para depois, a partir do momento que você consiga ter um pouco mais de recurso, né, e evoluindo nas metodologias que você pode comprar e pode ter dentro do laboratório. Excelente. Acho que é a melhor resposta que a gente poderia ter aqui. O pessoal está aplaudindo aqui, a presença do microbiologista realmente faz toda a diferença. Nós vamos, então, finalizando aqui nosso evento, né? Eu vou abrir a palavra para cada um de vocês fazer os agradecimentos finais, e aí faço o fechamento aqui para a gente encerrar, já agradecendo a todos os 71 participantes que ainda estão aí nos assistindo. Então, doutora Silvia, depois o doutor Chebabo, Alexandre, e aí, no final, eu faço o fechamento. Agradecer mais uma vez o convite, em especial ao professor André Dói, e é sempre um prazer participar de uma mesa com o Chebabo e com o Alexandre, grandes amigos, e nós pensamos da mesma maneira, mas, né, sempre não concordamos com tudo, mas temos muita afinidade. Então, foi ótimo, e Vivi é um exemplo, né, principalmente durante a pandemia. Foi nosso orgulho, né, Vivi? Você fez tanta coisa, produziu tanto, uniu as sociedades, foi incrível. Então, desejo um bom final de semana aí para todos. Excelente, grata. Silvia, doutor Chebabo. Eu também queria muito agradecer. Eu queria colocar algumas coisas que eu acho que a gente aprendeu muito nessa pandemia, e algumas pessoas que ajudaram muito a todos nós. A Viviane, acho que foi a pessoa mais agregadora, conseguiu agregar todas as Anvisa com as sociedades, né? Montou grupos de trabalho, isso ajudou muito a gente a produzir documentos de alta qualidade no país. A gente teve todas as dificuldades que a gente conhece, mas a gente conseguiu produzir ciência através disso, né? E conseguiu fazer uma união, né, de pessoas que pensam, né, de uma forma com evidência, né, usando evidência científica para gerar documentação, para gerar informação. André Dói, com toda a coordenação
que ele teve, que eu participei com ele no BRCast, né? Foi uma das pessoas que ajudou muito a implementar o BRCast aqui no Brasil, né? Tive o prazer de estar junto com ele no comitê, de coordenar a parte clínica, ele coordenando o comitê, e acho que a gente ter um documento, ter a possibilidade de ter esses eventos hoje e tal, tem muito, né, da atuação desse grupo todo que trabalhou no BRCast, né? A gente hoje tem um documento nacional, com produção científica nacional, com voz na hora de escolher lá os pontos de corte dentro do comitê internacional, então, e um documento que é democrático para todos nós, né? E, como a Silvia falou, né, eu e ela, e a Alexandre, a gente está sempre junto aí nos eventos, a gente pensa de uma forma muito semelhante, a gente atua nessa área de medicina laboratorial, dentro da microbiologia e tal, já há bastante tempo, né? E é sempre bom estar dividindo com eles a participação nesses eventos. E, para finalizar, convidar todos para o nosso congresso, né? O Congresso Brasileiro de Infectologia. Esse ano vai acontecer agora, daqui a pouquinho, dia 13 a 17 de dezembro, híbrido, online, para quem quiser, e para quem quiser estar presencial, em Goiânia, nesse período, né? As inscrições ainda estão abertas, né? E eu convido a todos a participarem ou de forma online, ou se quiserem estar junto conosco lá em Goiânia, né? Num ambiente bastante de segurança, com teste pré para todos os congressistas, com comprovante vacinal, passaporte vacinal para quem estiver lá presente, né? Para ter toda a segurança para que a gente possa estar junto lá. Excelente, grata, Shebabo. Passo a palavra para o Alexandre, daí para a gente encerrar. Eu queria agradecer, Vivi. Faz tempo que a gente não se vê, bom te ver de novo, faz muito tempo. André, queria agradecer demais, o André, companheiro do BRCast lá, sou testemunho do esforço que ele faz. O André, não sei como ele consegue carregar tanto piano assim, parece que tem 30 horas o dia do André para fazer. Silvia, minha professora querida, vai ser sempre minha professora. Se a gente não concordar em alguma coisa, tenho certeza que eu que estou errado. É o que está certo, não tem nenhuma dúvida. Ótimo. Babo, queria parabenizar duas coisas. Primeiro, pelo trabalho sensacional que você fez aí no Rio. A gente sabe como é difícil o Rio, né? Pela população, como é difícil a situação do Rio de Janeiro, e vocês conseguiram controlar a pandemia de uma maneira inacreditável, considerando as características do Rio. Eu sei que teve sua mão aí, eu sei que você, no comitê técnico, vocês conseguiram, se estar de parabéns. Você levou paulada bastante, né? Mas parabéns aí pelo seu trabalho e parabéns pela eleição, né? Futuro presidente da SBI, ainda não foi, mas será. Virtualmente eleito. Parabéns. Excelente. Obrigada, então, a todos, né? Obrigada, Shebabo, obrigada, Alexandre e Silvia, né, por ótimas apresentações. Uma noite aqui em excelente companhia, fazendo ciência, discutindo ciência, isso é muito, muito, muito bom. Agradecer aos organizadores do evento, né, desse encontro de sociedades médicas, SBPC, ABH, SBI, SBM, por esse evento super importante, né, numa semana aí que a gente está falando de um tema tão relevante, né. Agradecer o apoio e patrocínio da BioBRE, né, que patrocinou esse evento, e agradecer a todos que ficaram até agora. Ó. Nós temos ainda 63 participantes aí que nos apoiaram até esse momento. Então, só temos a agradecer, desejar uma ótima noite para vocês, um bom final de semana, e que a gente possa todos nos vermos aí no Congresso Brasileiro de Infectologia. Um grande abraço a todos, boa noite, e assim a gente encerra. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.